Minha noiva, em pleno casamento, agradeceu publicamente ao ex por ter ensinado tudo a ela na cama. O casamento acabou naquele momento. Meu nome é Dom, tenho 32 anos, e essa história aconteceu há alguns meses. Ainda assim, a forma como tudo terminou faz com que até hoje eu tenha dificuldade de entender em que momento exatamente tudo mudou. Quando conheci Didi, de 28 anos, jamais imaginei que acabaria contando algo assim, muito menos que um relacionamento que começou como um conto de fadas terminaria em um dos momentos mais humilhantes e desconcertantes da minha vida. Didi e eu nos conhecemos de uma maneira bastante comum. Trabalhávamos em prédios próximos e costumávamos nos encontrar em um pequeno café que ficava exatamente entre os dois. Não houve nenhuma cena de filme, eu não derrubei café nela, ela não esbarrou em mim. Simplesmente começamos a nos ver com frequência, trocar cumprimentos, e pouco a pouco, as conversas foram ficando mais longas. Até que um dia ela pediu meu contato para me enviar um link que havíamos mencionado. Essa mensagem acabou virando uma conversa mais longa e, com o tempo, evoluiu para um primeiro encontro, que ambos curtimos mais do que esperávamos. Os primeiros meses foram fáceis, leves, confortáveis. A química fluía sem esforço. Ela era espontânea, carinhosa, atenciosa e muito clara sobre o que queria. Eu vinha de um relacionamento longo que havia terminado por desgaste emocional, então encontrar alguém tão expressiva, tão direta e tão segura do que buscava foi algo revigorante. Por isso digo que, no começo, parecia mesmo um conto de fadas. Criamos rotinas que pareciam de casais que já estão juntos há anos. Cozinhar aos domingos, assistir séries às sextas-feiras e às quartas, sair para longas caminhadas enquanto conversávamos sobre a vida. Não havia tensão nem drama. Naqueles primeiros meses, se alguém nos observasse de fora, provavelmente pensaria que éramos o típico casal estável, avançando sem grandes complicações. Com o passar do tempo, nossa dinâmica se fortaleceu. Falávamos sobre projetos futuros, planos a médio prazo e até sobre a possibilidade de morarmos juntos. Eu estava solteiro havia 2 anos antes de conhecê-la, e ela dizia que eu havia aparecido em um bom momento, quando já se sentia emocionalmente pronta para um relacionamento sério, depois de um término que não tinha sido traumático, mas sim desgastante. Depois de 2 anos de relacionamento, Didi começou a falar abertamente sobre casamento. Não de forma obsessiva ou me pressionando diretamente, mas com uma insistência sutil, como quem descreve um plano que acredita que ambos estão construindo juntos. Eu não era contra a ideia, mas naquele momento não tinha condições financeiras. Meus gastos estavam no limite e eu ainda tentava sair de algumas dívidas deixadas pelos últimos meses difíceis no meu trabalho anterior. Não era o melhor momento para planejar uma boda. Quando expliquei isso a ela, sua reação foi tranquila. Não fez birra, nem reclamações. Disse que entendia, que poderíamos esperar e que o mais importante era estarmos construindo um futuro juntos. Naquele momento, achei a resposta madura e razoável. No entanto, com o passar das semanas, comecei a notar uma mudança no comportamento dela que, na época, não soube interpretar direito. Era algo sutil, quase imperceptível, mas estava ali. E começou justamente quando o ex-namorado dela reapareceu em sua vida. Para entender essa parte, preciso esclarecer algo. Didi sempre foi transparente comigo sobre o relacionamento anterior. Ela não falava dele todos os dias, nem me comparava constantemente, mas também não era um assunto proibido. Segundo ela, o término aconteceu de forma amigável, embora a relação tivesse chegado a um ponto em que o ciúme mútuo estava desgastando tudo. Não houve traição, insultos ou uma separação explosiva. Eles apenas perceberam que estavam presos em um ciclo que não iria melhorar e decidiram terminar antes de se machucarem ainda mais. Depois do término, ele saiu do país por motivos de trabalho. Didi me contou que isso ajudou os dois a manterem uma distância real e a focarem em outras coisas. Ficaram meses sem contato e, quando ele voltou, ela já estava comigo, e ele já era casado. A primeira vez que ouvi o nome dele foi quando Didi me contou que ele havia retornado ao país e tinha enviado uma mensagem amistosa apenas para cumprimentá-la. Ela não parecia nervosa, empolgada ou desconfortável. Comentou como quem diz que encontrou um antigo vizinho de infância. Eu não pensei mal.
Disse que não havia problema manter uma comunicação cordial, porque entendia que nem todos está ligado a drama ou conflito. Ainda assim, algo dentro de mim se apertou levemente. Não o suficiente para desconfiar abertamente, mas o bastante para ficar atento. Didi percebeu essa pequena mudança no meu rosto. Eu não fiz nenhum gesto exagerado, mas ela era perceptiva. Se isso te incomodar, eu paro de falar com ele, sem problema nenhum, disse ela. Respondi que não era isso, apenas que não queria que houvesse mal-entendidos, especialmente agora que estávamos falando de um compromisso para o futuro. Ela sorriu e me disse algo que, naquele momento, me tranquilizou, mas que hoje, olhando com mais distância, me parece ter um significado bem mais complexo. Quero que você confie em mim. Não quero que isso arruine os nossos planos. Ela dizia isso com uma segurança que poucas pessoas têm. Nos dias seguintes, para evitar qualquer mal-entendido, ela começou a me mostrar as mensagens sem que eu pedisse. Me mostrava quando ele escrevia, quando ela respondia, e em nenhum momento vi algo inadequado. As mensagens eram, de fato, neutras. Falavam sobre trabalho, sobre como tinham ido projetos recentes, algumas lembranças do passado mencionadas de forma superficial e sem carga emocional. Tudo parecia sob controle. Em um gesto que até hoje não sei se foi fruto de insegurança ou de transparência em excesso, ela me deu suas senhas. Disse que preferia que eu tivesse acesso a tudo, para que não existisse nenhuma dúvida. Não parecia estar fazendo isso por culpa ou medo. Pelo contrário, vinha de uma necessidade genuína de que eu me sentisse tranquilo, ou pelo menos foi assim que interpretei. Eu não tenho o hábito de mexer no celular de outras pessoas, mas admito que, nas primeiras semanas, conferi a conversa entre eles algumas vezes. Continuava tudo igual, cordial, superficial, inofensivo. Inclusive, percebi que o ex não demonstrava qualquer interesse em retomar algo com ela. Ele falava da esposa com naturalidade, mencionava planos pessoais e profissionais e jamais insinuou nada fora do lugar. E o fato de ele ser casado me trouxe uma sensação extra de segurança. Pensei comigo mesmo que, se ele já tinha uma vida construída com outra pessoa, não havia motivo para preocupação. Com o tempo, deixei isso de lado. Parei de conferir mensagens, parei de fazer perguntas sobre ele e passei a confiar plenamente no que estava diante de mim. Um casal estável, com objetivos claros, disposto a avançar com calma rumo a um compromisso. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. As semanas passaram e a vida voltou ao ritmo normal. Continuávamos falando sobre um possível noivado, agora com mais tranquilidade, porque eu sentia que, antes de dar um passo tão importante, precisava melhorar minha situação financeira. Ela parecia entender isso. Seguíamos como um casal sólido, com rotinas bem definidas e planos em comum. Chegamos até a começar a olhar apartamentos maiores, pensando no momento em que decidíssemos morar juntos. Ainda assim, houve ocasiões em que percebi que algo na atitude dela ficava um pouco diferente. Não era um afastamento brusco nem algo evidente. Não era frieza. Era algo quase imperceptível, pequenas pausas antes de responder, risadas menos espontâneas, um tom mais reservado em determinados assuntos. Não era o suficiente para causar alarme, mas dava a sensação de que algo estava mudando. Sempre que eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia que sim, que estava apenas estressada com o trabalho. E como, de fato, o trabalho dela passava por uma fase complicada, eu acreditei. Não tinha motivos para desconfiar. O assunto do ex ficou praticamente esquecido. Passavam dias sem que ela o mencionasse, e eu também não tocava no tema. Ela continuava sendo transparente, continuava me mostrando qualquer mensagem que julgasse relevante, e eu, confiante, assumi que aquilo era apenas uma amizade madura e bem delimitada. Nada indicava que aquela situação teria qualquer impacto no futuro. Naquele momento, eu achava que o maior desafio do nosso relacionamento era ajustar as finanças para dar o próximo passo. Jamais imaginei que o mais complicado ainda estava por vir, e da forma mais inesperada possível. E embora ainda hoje eu tenha dificuldade em encaixar todas as peças, sei que tudo começou ali, quando o ex voltou a aparecer, quando ela se esforçou demais para demonstrar transparência e quando eu acreditei que confiança, sozinha, seria suficiente para sustentar tudo.
Alguns meses se passaram desde aquela fase em que o ex-namorado reapareceu na vida de Didi. Nesse ponto, nosso relacionamento havia retomado um ritmo estável, sem desconfianças ou tensões visíveis. O assunto do ex desapareceu completamente. Não havia mensagens, não havia comentários, nada que indicasse que ele ainda fazia parte da nossa dinâmica, ou pelo menos era isso que eu pensava. Durante esse período, minha situação financeira melhorou e consegui organizar minhas contas. Didi, por sua vez, parecia mais tranquila e animada com o futuro. A ideia do casamento voltou à tona, mas dessa vez de forma mais leve, sem pressão, de maneira natural. Surgia em várias conversas, sempre com entusiasmo, sem discussões ou insistências exageradas. Pouco depois, tomei minha decisão. Não foi algo impulsivo. Pensei nisso por semanas. Escolhi um lugar tranquilo, preparei um jantar simples e quando senti que era o momento certo, pedi Didi em casamento. Ela chorou, riu, me abraçou, disse sim várias vezes seguidas e segurou meu rosto com as duas mãos, como se quisesse gravar aquele instante na memória. Tudo parecia estar no caminho certo. Os preparativos da boda começaram com um entusiasmo que, embora às vezes me deixasse sobrecarregado com os detalhes, me fazia sentir que estávamos construindo algo grande. Ela era muito mais organizada do que eu, então tomou a frente na maioria das decisões, lista de convidados, possíveis locais, decoração, música e até ideias gerais para a cerimônia. Eu ajudava como podia, tanto nas escolhas quanto financeiramente, garantindo que não ficasse para trás nem deixasse todo o peso sobre ela. Nesse período, nosso relacionamento parecia sólido. Não perfeito, mas estável e maduro. Durante aqueles primeiros meses de planejamento, o nome de Alex nunca foi mencionado. Não havia motivo para isso. Ele não fazia parte da nossa vida atual. Por isso, quando o assunto voltou de forma inesperada, eu não soube interpretar direito o que estava sentindo. Um dia, Didi me disse: Amor, quero te contar uma coisa. Faz anos que não vejo meu antigo grupo de amigos. Eles me convidaram para sair, colocar a conversa em dia, e eu gostaria de ir. Era um pedido normal. Não havia nada de estranho em querer reencontrar pessoas que fizeram parte da vida dela. Concordei sem problema. Mas então ela acrescentou: Só quero te avisar que meu ex vai estar lá. Você sabe que todos fazíamos parte do mesmo círculo de amizades. Quero que você não pense nada estranho. Inclusive, estive pensando que seria uma boa ideia você ir também. Assim você me acompanha e o conhece pessoalmente. A forma como ela disse foi calma, direta, sem sinais de tensão ou dúvida. Ainda assim, aquilo me pegou de surpresa. Eu não estava preparado para ouvir falar dele novamente, muito menos dentro do contexto de um encontro social, onde eu teria que conviver com pessoas que o conheciam há anos. Não demonstrei irritação, mas fiquei visivelmente confuso. Ela percebeu. Quero que você vá justamente para ver que não há nada estranho. Além disso, ele não vai sozinho. A esposa dele também vai. Não tem nada fora do lugar. Depois de pensar um pouco, aceitei. Não me pareceu uma má ideia me apresentar ao grupo de amigos dela, e também entendi que evitar aquele encontro poderia passar a impressão de que eu tinha algum problema com a situação. Eu queria mostrar que confiava nela. O encontro foi marcado em um restaurante simples, sem formalidades. Quando chegamos, os amigos dela nos receberam com entusiasmo. Muitos a abraçaram, outros perguntaram como ela estava, e rapidamente começaram a compartilhar lembranças da época em que conviviam com mais frequência. O clima era leve, cheio de nostalgia. Ouvi histórias sobre viagens que fizeram juntos, trabalhos temporários que dividiram, piadas internas explicadas entre risadas. Eu me senti mais à vontade do que esperava. Eles também puxaram conversa comigo, perguntaram com o que eu trabalhava, como nos conhecemos e como tinha sido o pedido de casamento. Não percebi nenhuma tensão estranha em relação a mim ou ao meu relacionamento com Didi. Quase uma hora se passou até que ele chegasse. Eu o vi assim que entrou no restaurante. Didi também viu, mas não ficou nervosa nem alterada. Apenas sorriu e acenou com a mão.
Ele se aproximou da mesa de forma educada, cumprimentou todos e apertou minha mão com uma postura séria, porém respeitosa. A esposa estava com ele. Uma mulher tranquila, de olhar gentil. Os dois pareciam um casal estável e maduro, sem qualquer sinal de desconforto pelo reencontro. O clima não mudou. Ninguém ficou tenso, ninguém fez comentários inadequados. Era como se ele fosse apenas mais um integrante do grupo. Durante a conversa, ele perguntou sobre nossos planos de casamento, a data prevista e alguns detalhes do local. Não houve insinuações estranhas nem lembranças fora de contexto. A esposa dele entrou na conversa e comentou sobre uma viagem que estavam planejando. Tudo se manteve em um tom neutro. Em determinado momento, ele e eu acabamos conversando sem a Didi por perto. Falamos sobre trabalho, sobre como foi o período da pandemia, sobre a importância de manter relacionamentos saudáveis. Ele até contou uma história de como conheceu a atual esposa. Era um cara simpático, educado, sem aquele ar de superioridade que às vezes se espera em situações assim. O encontro terminou de forma tranquila. Nos despedimos de todos, inclusive da antiga relação. A esposa dele apertou minha mão com um sorriso, e ele fez o mesmo, agradecendo por eu ter ido. Foi um encontro que, surpreendentemente, terminou sem qualquer tensão. Naquela noite, voltamos para casa sem discutir e sem falar muito sobre o que aconteceu. Não por desconforto, mas porque estávamos cansados. Eu pensei que aquele capítulo estava encerrado e que não haveria motivo para voltar a falar sobre isso. Mas, no dia seguinte, enquanto tomávamos café da manhã, Didi me disse: Amor, eu queria te falar uma coisa. O que foi? Perguntei. Eu quis que você conhecesse meu ex porque quero convidá-lo para o nosso casamento. Está vendo? Ele é um bom cara e, claro, iria acompanhado da esposa. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Aquilo eu não tinha considerado. Ir a um encontro informal era uma coisa. Convidá-lo para um dos dias mais importantes da minha vida era outra completamente diferente. Tentei não reagir por impulso. E você tem certeza de que a esposa dele está de acordo com isso? Perguntei. Claro. Ela é uma mulher muito madura e não tem problema nenhum com isso. Já falamos sobre isso há semanas. Ela está completamente tranquila. A segurança com que ela falou me desconcertou. Não parecia uma sugestão, mas uma decisão já tomada, pensada e aprovada. Eu não explodi, mas deixei claro meu desconforto. Não sei se concordo com isso. É o nosso casamento. Não é um encontro qualquer. Eu sei, mas quero que eles estejam lá. Foram muito importantes para mim e para o nosso grupo. Além disso, não existe nenhum conflito pendente. Não vejo por que excluí-los. Discutimos. Não gritamos, mas houve tensão. Ela dizia que aquilo era uma decisão madura, que o passado dela não precisava ser um problema e que demonstrar ausência de insegurança seria algo positivo. Eu respondia que o casamento era um momento íntimo e que não queria acrescentar elementos desnecessários que pudessem gerar desconforto. Essa discussão se repetiu várias vezes nas semanas seguintes. Ela insistia. Eu recusava. O assunto se tornou circular e desgastante. Toda a conversa terminava do mesmo jeito. Ela defendendo o convite como um ato de maturidade e transparência. Eu questionando por que aquela insistência era tão importante para ela. Com o tempo, no entanto, acabei cedendo. Não por cansaço, mas porque realmente comecei a acreditar que talvez eu estivesse exagerando. Eu já tinha conhecido Alex e o tinha visto se comportar de forma correta. A esposa dele parecia completamente tranquila. Não havia sinais de tensão entre eles nem de algum interesse oculto. E Didi sempre foi alguém que valorizava a honestidade, então pensei que, se ela considerava importante incluí-los, talvez fosse uma forma de encerrar ciclos da maneira certa. Aceitei. Ela ficou feliz imediatamente. Disse que isso mostrava que éramos um time e que confiávamos um no outro. O tempo continuou passando e os preparativos do casamento foram tomando forma. Ensaios, reuniões com fornecedores, degustação de comida, escolha das músicas, definição da lista final de convidados.
Tudo parecia seguir normalmente. Jamais imaginei que aquela decisão, aparentemente pequena, acabaria sendo o estupim do que viria depois. Finalmente, o dia do casamento chegou. Tudo estava pronto desde cedo. A decoração, as mesas organizadas, a música suave criando o clima antes da cerimônia. Didi estava radiante, e eu tentava me manter focado no momento, na ideia de que estávamos oficializando algo que havíamos construído ao longo de anos. Eu não tinha motivos reais para desconfiar de nada. Tudo fluía como qualquer casamento bem planejado. Um dos primeiros detalhes que chamou minha atenção, embora eu tenha tentado não dar muita importância na hora, foi que Daniel, o ex, agora oficialmente na lista de convidados, chegou sem a esposa. Ele mesmo se aproximou para explicar, quase se justificando antes que eu pudesse perguntar. Desculpa, ela teve uma emergência familiar de última hora. Vim só para te cumprimentar e provavelmente vou embora cedo. Não quero incomodar ninguém. Ele falou com tranquilidade, sem sinal de tensão. Interpretei como um gesto de educação, passar para cumprimentar e ir embora. Não pensei em nada estranho. Eu estava concentrado demais em manter o clima leve e aproveitar a cerimônia. O casamento começou. Trocamos os votos. As fotos foram tiradas sem problemas, e a recepção teve início com um clima que eu descreveria como alegre e estável. Os convidados conversavam, as famílias interagiam sem atritos, a comida estava bem servida e a música acompanhava a noite sem sobressaltos. Se alguém tivesse me dito que poucas horas depois tudo iria desmoronar, eu não teria acreditado. Chegou o momento do microfone, aquele instante quase tradicional em que os noivos dizem algumas palavras. Fui o primeiro a falar. Agradeci aos meus pais, especialmente a minha mãe, que sempre foi meu apoio emocional. Também agradeci aos convidados por estarem presentes e expressei o desejo de que aquele dia marcasse um novo começo para mim e para Didi. Não foi um discurso longo, apenas o suficiente para honrar o momento. Depois, o microfone foi entregue a Didi. Ela começou de forma normal, agradeceu ao pai, mencionou brevemente o quanto a família tinha sido importante para ela, e eu assenti com tranquilidade. Mas então, como se algo dentro da cabeça dela tivesse mudado de direção de forma repentina, o discurso tomou outro rumo, sem qualquer aviso prévio. Estou muito feliz de estar com você, Dom. Você é um grande homem, disse ela, sorrindo com sinceridade. Mas, logo em seguida, acrescentou. Mas há outro grande homem neste lugar, e esse é meu ex-namorado, Daniel. O silêncio caiu de forma quase violenta. Senti como se vários convidados tivessem parado de mastigar ao mesmo tempo. Alguns se endireitaram na cadeira sem perceber. Vi minha mãe franzir a testa e meu pai desviar o olhar, como se não conseguisse processar o que estava ouvindo. Didi, porém, continuava falando como se nada de estranho estivesse acontecendo. Sempre fui grata às pessoas que passam pela minha vida, porque, para o bem ou para o mal, elas deixam um aprendizado. Daniel me ensinou a amar. Me mostrou como eu deveria me comportar em um relacionamento. Os murmúrios começaram a se espalhar. Eu podia ouvir exclamações baixas de surpresa, sentir os olhares desconfortáveis, perceber os movimentos inquietos entre os convidados. A mãe de Didi arregalou os olhos, em choque. A minha fez um gesto discreto com a mão, como se perguntasse em silêncio, o que está acontecendo? Eu não conseguia me mexer. Não sabia se estava paralisado pelo choque, pela vergonha ou pela incredulidade. Didi continuou falando, completamente alheia ao desastre que estava provocando. Ela começou a contar histórias com Daniel. Pequenas anedotas, mas narradas com uma cumplicidade que não tinha nenhuma razão de existir naquele contexto. Em alguns momentos, os dois chegaram a rir, como se estivessem conversando em particular, ignorando completamente o ambiente ao redor. A cena era tão surreal que eu tinha dificuldade de processar aquilo em tempo real. Era como se eu tivesse simplesmente desaparecido do campo de percepção dela, como se o casamento já não fosse mais o evento principal e tivesse se transformado em um reencontro emocional entre ela e o ex. De repente, ela disse: também preciso agradecer ao Daniel por ter me ajudado a conquistar o Dom. Ela soltou uma risada leve, algo entre nervosa e cúmplice, mas ninguém mais riu.
Talvez não seja muito prudente eu dizer isso, continuou ela, mas o Dom sempre disse que adora como eu me movimento na cama, e isso é graças ao Daniel. Foi ele quem me ensinou tudo o que sei na cama. Um murmúrio coletivo percorreu o salão. Alguns familiares fizeram expressões de incredulidade. Alguém deixou cair os talheres no chão. E eu senti como se um vazio se abrisse no meu peito. Era como se a realidade estivesse se quebrando diante de mim. Ela continuou. A verdade é que eu e o Daniel fazíamos sexo todos os dias, e isso acabou servindo como um tipo de treinamento. Ali, algo dentro de mim se partiu. Eu não conseguia mais ouvir. Não era apenas a humilhação pública, era a forma natural, despreocupada, quase inconsciente com que Didi estava destruindo aquilo que deveria ser o dia mais importante das nossas vidas. Levantei-me bruscamente, caminhei até ela e arranquei o microfone de sua mão diante de todos. Notei olhares surpresos, alguns até compassivos, mas já não importava. Respirei fundo e disse: Muito bem, agradeço a presença de todos os convidados. O casamento acabou. Vamos deixar espaço para que Didi e Daniel conversem sobre como eles faziam sexo. O silêncio foi absoluto. Nem murmúrios se ouviam mais. Didi, visivelmente desconfortável e confusa, tentou falar. Você está interpretando tudo errado. Eu não a deixei continuar. Como você tem coragem de dizer uma coisa dessas no nosso casamento? Você é doente. Daniel se levantou imediatamente, nervoso, tentando intervir. Sinto muito. Eu não queria que isso acontecesse assim. Vá embora, eu disse, sem levantar a voz, mas com uma firmeza que deixava claro que não havia mais espaço para diálogo. Em seguida, me virei para os convidados e disse que podiam se retirar. Alguns ficaram paralisados. Outros se levantaram de forma desajeitada, sem saber se deveriam me consolar, confrontá-la ou simplesmente fugir daquele ambiente. Depois, procurei os garçons e pedi que recolhessem tudo, que deixassem as mesas vazias e desligassem a música. Eles obedeceram imediatamente, entendendo que a situação havia desmoronado por completo. Enquanto eu caminhava de um lado para o outro, desmontando simbolicamente a minha própria boda, Didi me seguia com o vestido branco arrastando pelo chão. Chorava, implorava para que eu a escutasse, mas eu não conseguia nem olhar para ela. Não conseguia sequer tolerar sua presença perto de mim. Quando restava apenas a minha família no local, tirei o anel que havia colocado poucas horas antes. Observei por um segundo e depois o deixei cair sobre uma mesa vazia. O som foi baixo, quase imperceptível, mas, para mim, aquele pequeno ruído foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Didi caiu de joelhos diante de mim. Chorava desesperadamente, completamente fora de controle, suplicando. Não me deixe assim. Por favor, eu te imploro. Olhei para ela por apenas alguns segundos, mas o que vi naquele rosto não foi amor, foi uma desconexão total com a realidade. Eu disse. Você acabou de me humilhar no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida. Eu deveria ter te deixado há muito tempo. Amizade com ex não existe. E fui embora. Nunca mais a vi. Não respondi mensagens, não ouvi áudios, não atendi ligações. Deixei a cidade apenas 48 horas depois e cortei qualquer meio pelo qual ela pudesse me contatar. Ela tentou me procurar durante semanas, pelas redes sociais, por familiares, por amigos, mas eu já não estava mais lá. Zero contato. Zero explicações adicionais. Zero possibilidade de retorno. Já se passaram vários meses desde aquele desastre disfarçado de casamento. Hoje, moro em outra cidade, longe de tudo que um dia me lembrou de Daniel ou a humilhação pública que precisei suportar. Trabalho, pago minhas contas, e pouco a pouco, tento reconstruir uma vida que quase enterrei naquele dia. Há 3 dias, voltando do trabalho, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por hábito. Era ela. Didi, a voz estava trêmula, como se tivesse chorado antes de ligar. Disse que queria conversar, que precisávamos resolver as coisas, que havia cometido um erro imperdoável e que ainda me amava. O pedido de desculpas veio tarde. Muito tarde.
Eu não gritei. Não expliquei nada. Apenas disse que não queria mais falar com ela, que nossa história tinha acabado no exato momento em que ela decidiu me humilhar diante de todos. E desliguei. Bloqueei o número e continuei caminhando. O passado ainda tenta me alcançar. Mas eu já não estou mais lá. Eu sigo em frente. Comentário Gold de Reddit. Isso não foi imaturidade, foi falta de vergonha na cara. Passado todo mundo tem, mas levar o ex pro altar, e ainda agradecer por sexo, é humilhação pública. Casamento não é terapia, nem palco para validar ex mal resolvido. Quem ainda vive do passado não merece futuro. O OP fez o certo, levantou, encerrou tudo e saiu com dignidade. Pior do que perder uma noiva dessas é continuar com ela. Se você gostou da história, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos como este.